parte da Santa Ceia e eu tenho certeza que a bênção vai ser grande, amém? Quem crê que Jesus vai te abençoar em grande maneira, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Amados irmãos, esta palavra eu vinha orando, irmãos, meditando, e o Senhor falou comigo sobre esta mensagem maravilhosa, irmãos, que nos anima, que nos exorta a permanecermos na fé e na santificação, amém? Permanecer na fé e na santificação. Nós sabemos que é pela fé que nós, irmãos, vamos alcançar também a nossa salvação, porque sem fé nós não fazemos nada na obra de Deus. Sem fé nós não agradamos ao Senhor. Precisamos ter fé, irmãos, precisamos também, irmãos, permanecer em santidade. A santificação é que nos vai fazer ver a Deus, amém? O mesmo escritor, irmãos, daqui de onde nós lemos, no versículo 14, irmãos, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos? A santificação. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver em santificação. A santificação nos aproxima mais do Senhor. A santificação faz nós vivermos no propósito de Deus nesses tempos em que nós estamos vivendo na face da terra. Se nós não santificar, nós não podemos provar do poder de Deus, das grandezas do Senhor para nossas vidas. Quantos compreendem? Diga glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o escritor aos Hebreus aqui, irmãos, ele nos exorta, ele nos mostra aqui que em meio a dificuldades, em meio a fraquezas, em meio aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque, irmãos, todo cristão, todo homem, toda mulher que ele quer fazer a vontade do Senhor, quer servir a Deus, ele enfrenta batalhas constantes na sua vida. Desde que nós, irmãos, decidimos obedecer a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, nós entramos numa grande batalha. Nós entramos num combate tão grande contra a nossa carne em primeiro lugar, porque nós precisamos, irmãos, lutar contra ela. Nossa carne, ela é daqui, ela é terrena, e ela não quer que nós façamos a vontade do Espírito. Então nós já temos uma guerra, um combate contra a nossa própria carne, contra nós mesmos. Por isso que o nosso Senhor Jesus, numa certa ocasião, quando estavam ali muitos discípulos seguindo a ele, ele olha para aquela multidão e diz: se algum de vocês quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, e todos os dias pegue sua cruz e siga após de mim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por amor a mim, a minha palavra, esse a salvará. Amém? Todo aquele que quer servir ao Senhor Jesus, ele já deve começar renunciando-se a si mesmo. Renunciando-se a si mesmo, deixando para trás os desejos carnais, pecaminosos, que podem fazer com que nós venhamos a tropeçar lá na frente e deixar de servir ao nosso Senhor Jesus. Todo cristão então enfrenta uma batalha, enfrenta, irmãos, uma grande guerra para poder ser um servo do Senhor. Os irmãos naquele tempo sofriam
as afrontas, a perseguição daqueles que diziam também ser servos de Deus, mas que queriam fazer com que eles carregassem um fardo pesado que não era lícito, não era até mesmo para eles carregar. Eles estavam enfrentando ali, irmãos, grandes problemas, dificuldades para poder servir ao Senhor, para poder até mesmo ser firmes na presença de Deus. Então, o apóstolo aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele vem animando primeiramente a perseverar, permanecer na fé. Permanecer, irmãos, não é ficar um pouco tempo e logo desistir. Perseverar é estar mesmo às vezes sem forças, mesmo às vezes sem ter condições, mas estar ali firme, perseverante na fé. E ele ainda nos mostra aqui, irmãos, no versículo 2, dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele primeiro mostra aqui, irmãos, vai mostrando sobre muitos grandes homens de Deus que combateram o bom combate, que lutaram na obra do Senhor, que entregaram as suas vidas pelo amor do Evangelho e venceram tudo. Se nós vamos olhar, irmãos, nós temos vários exemplos de homens, de mulheres de Deus que lutando contra o pecado, contra as coisas deste mundo, eles foram fiéis ao Senhor até a morte. Isso nos anima. Quando nós ouvimos esse testemunho, quando nós lemos na palavra de Deus as histórias de homens e mulheres que resistiram até o final, até a morte, e venceram esta guerra contra o pecado, esta guerra contra o mal, e chegaram até a última hora, nos anima. Mas o escritor aqui, irmãos, nos faz nós olhar, e nesta manhã, né, irmãos, é tão bom que nós também possamos refletir e olhar para quem? Aquele que na verdade venceu o mundo, venceu a concupiscência, venceu o pecado, venceu tudo e se assentou à destra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluias! Olhando para Ele, nós também, irmãos, temos esperança de que nós também vamos vencer esta batalha. Jesus venceu. Jesus, irmãos, veio neste mundo em forma de homem, carne, mas Ele venceu este mundo e venceu todas as aflições deste mundo, venceu o pecado, resistiu até o fim. E no final, Ele foi coroado. Bendito é o nome do Senhor. E Ele diz aqui, irmãos, vamos nós, irmãos, lutar, caminhar, correr esta carreira, olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Oh, maravilhas! Eu pergunto para você nesta manhã, em quem está o teu olhar? Aonde está o teu olhar nesta hora que você está vivendo, nesta batalha em que você está enfrentando, nesta carreira que nos é proposta a correr? Onde está o teu olhar? Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que nesses últimos dias eles se encontram desanimados, uns que nem podem mais vir para a casa do Senhor, uns que até mesmo eram para estar hoje aqui participando do corpo e do sangue do Senhor conosco e não vieram, porque seu olhar já não é mais em Cristo Jesus.
O seu olhar, os seus olhos já não estão mais postos em Cristo Jesus, no autor e consumador da fé. Eles começaram a olhar para o lado. Eles começaram a olhar para o problema, começaram a olhar para as fraquezas dos irmãos, começaram a olhar para os defeitos dos irmãos, e hoje não estão mais lutando para um dia se encontrar com Jesus lá na glória. Se eu olhar para o lado, se eu olhar, irmãos, para as coisas deste mundo, se eu olhar para as dificuldades e os problemas que todos nós enfrentamos, porque muitas das vezes parece que o meu problema é maior do que todos os problemas dos nossos irmãos. Se eu olhar para o problema, eu vou ver que o problema é grande, e muitas das vezes eu penso, tenho razão, tenho motivos para parar um pouco, tenho motivo para abandonar a minha cruz e não seguir ao Senhor Jesus, porque o fulano está falando mal de mim, porque o fulano não está me ajudando, está perseguindo, está até mesmo atirando pedras. Mas se eu olhar, irmãos, para o prêmio que está lá na frente, para o troféu que eu quero chegar e receber, todo aquele que corre, irmãos, nas Olimpíadas, todos aqueles que estão ali, irmãos, disputando, estão ali querendo alcançar o prêmio, eles lutam até o fim, eles lutam com todas as suas forças, porque o importante para eles não é o que os outros pensam e olham para eles, o importante é eles chegar lá e tomar posse do seu prêmio. Aleluias! Quantos compreendem? Diga glória a Deus. Se eu olhar para Jesus, e se eu colocar o meu olhar em Jesus, eu não vou ver se alguém está olhando para mim com maus olhos, ou não vou ouvir se alguém está até mesmo falando bem ou mal de mim. Eu não vou até mesmo ver o defeito do irmão, da irmã, porque meu olhar não está sobre o homem, sobre a mulher, sobre os problemas desta vida. Meu olhar está em Jesus. Oh, aleluias! Bendito é o nome do Senhor. O cristão, ele não pode, irmãos, focar, olhar para os problemas, para as dificuldades. Porque se for assim, irmãos, se nós for olhar para os problemas, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã. Nenhum de nós. Eu sempre digo, irmãos, razão e motivo nós temos de sobra para parar, para abandonar a cruz. Agora, irmãos, se nós olhar para os irmãos, para os homens e mulheres de Deus que no passado venceram, que olhando para o objetivo, que até mesmo era melhor que olhar para os problemas, eles enfrentaram grandes aflições, grandes dificuldades. Se você olhar, irmãos, para os apóstolos do Senhor Jesus, quantas aflições, quantas dificuldades, afronta, prisão, perigo, eles passaram por tantas situações difíceis, mas eles não desanimaram. Por quê? Porque eles estavam olhando para aquele que venceu o mundo e que também passou por tudo aquilo que eles estavam passando, mas venceu. Nós devemos olhar para Jesus, irmãos. A igreja nesses últimos tempos precisa olhar para Jesus, precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos dá força, é Jesus que nos vai, irmãos, recompensar se eu e você chegarmos lá no último dia. Olhe para Jesus. Não fique olhando para o problema dos seus irmãos, não fique olhando para aqueles que se desviam, não fique olhando para aqueles que recuam, para aqueles que até mesmo abandonam a sua cruz. Olhe para Jesus e você vai ter força para vencer tudo na face desta terra. Muitas das vezes, amados irmãos, já venho vontade de desistir, eu confesso.
como homem carnal, muitas das vezes eu tive que orar e falar: Senhor, me ajuda, me dá força, porque de mim mesmo eu não tenho mais força. Eu não tenho mais condições para continuar. Mas logo eu olho, irmãos, para Jesus, tudo que Ele passou por mim, tudo que Ele fez por mim. Logo recobro forças novamente, vem o ânimo novamente, porque Ele não devia, Ele não merecia passar por tudo o que Ele passou. Nós sim, irmãos, nós merecemos, e merecíamos passar por muito mais ainda, mas a cruz mais pesada Ele já levou por nós. O preço mais alto Ele já pagou por nós. Se fez maldito, carregou uma cruz pesada, cuspiram no seu rosto, falaram tantas injúrias, deram-lhe tantos açoites, mas Ele não parou e chegou até o fim. Por que agora eu tenho que parar? Por que agora eu vou ter que ficar escutando aquilo que não deveria escutar, ou aquilo que mesmo eu ouvindo não poderia até mesmo ser motivo de eu parar e largar a minha cruz? Eu tenho que continuar, porque Jesus se entregou por mim e fez aquilo que eu nunca ia conseguir fazer. Agora, olhando para Jesus, eu tenho que carregar a minha cruz. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. Mas é normal, é natural do homem, da mulher, não querer olhar para si mesmo e para seus próprios problemas. Às vezes nos interessa mais a vida alheia, não é verdade, irmãos? Muitas das vezes nos interessa mais o que é que vai ser dos nossos irmãos, o porquê que fulano está desse jeito, o porquê que está acontecendo tantas coisas, e nós às vezes nos esquecemos que devemos nos preocupar mais comigo, com nós mesmos, nesse tempo em que estamos vivendo. Você quer ser um vencedor? Você quer tomar posse do grande prêmio que tem lá no final, para aquele que chega lá, para aquele que não desmaia pelo caminho, mas chega até no final? Olhe para ti mesmo. Como está a tua vida diante do Senhor? Como está a tua vida perante ao Senhor? Você está cumprindo com aquilo que Deus pede de você, para você ser coroado, para você chegar até no final? Me faz lembrar de Pedro, quando Jesus ali estava mostrando para ele de qual morte ele ia morrer, de que maneira ele iria glorificar ao Senhor. Em João 21 e 22, ali o Senhor fala ali, revela umas grandes verdades e mostra para eles que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor diz para Pedro: segue-me. Depois de revelar a ele e de qual forma ele iria glorificar a Deus na sua morte, ele diz: segue-me. E Pedro, ao invés de seguir ao Senhor tranquilamente, como Jesus pediu e mandou, ele viu um outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que seguia também ao Senhor de longe, mas ele, olhando para aquele discípulo, o Senhor nunca falou. Se você olhar nas Escrituras, o Senhor nunca deu nenhum cargo sobre ele, não deu a ele nenhuma missão dizendo: olha, você tem que fazer tal coisa, ou segue-me também, como disse a Pedro. E Pedro se importou, se preocupou: o que vai ser desse discípulo? Olha só, Jesus chamou a ele dizendo: segue-me. Ele deveria olhar para Jesus, seguir a Jesus, mas ele estava olhando para aquele discípulo. O que seria daquele discípulo? Quem sabe passou na sua mente: por que o Senhor manda eu seguir? E aquele fulano ali, aquele discípulo ali, não está fazendo nada. Por que Jesus não manda ele também fazer alguma coisa?
E olha só, irmãos, em João 22, 21 e 22, ele fala, em 21 ele diz, Senhor, e esse discípulo, o que será? O que será dele, Senhor? E o Senhor olha para Pedro e diz, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aleluias. Se eu quero que ele fique até que eu vá e que eu venha de novo, o que é? É da sua conta? O que te importa você com a vida do teu irmão? O que você quer saber dele? Olha para ti mesmo. Eu falei para que você me seguisse, segue-me tu. Segue-me você. Aonde está o nosso olhar nesta manhã? Isso que o Senhor Jesus quer falar comigo e com você. Nós estamos olhando para aquilo que o Senhor preparou para nós, ou seja, nos ordenou, ou nós estamos mais preocupados com a vida alheia e estamos descuidando da nossa? Como está a tua vida nesta manhã? Você está seguindo a Jesus? Esta fraqueza, este desânimo é por causa da missão, por causa da obra, por causa do cargo que Jesus colocou em você? Ou é que você está puxando para ti uma prova que não era para você? Você está carregando uma cruz que não era para você carregar e por isso reclamas. Por isso não suporta o peso. Por isso está achando difícil servir ao Senhor. Não é difícil servir ao Senhor. Nós muitas das vezes fazemos que se torne pesada a nossa cruz, porque queremos abraçar e carregar problemas que não são nossos. Queremos carregar cruz que não são nossas. Nos importamos com problemas que não é para nós nos importar. Jesus diz, segue-me, faça a minha vontade, e nós estamos querendo fazer a vontade do homem. Queremos até mesmo agradar os homens. Tem homens, tem mulher de Deus, irmãos, que não estão suportando mais o peso da cruz, porque ao invés de eles querer agradar a Jesus, eles estão querendo agradar os homens. Se eu querer agradar aos homens, eu já não sou um servo de Cristo. E impossível, eu não vou conseguir agradar. Nem Jesus conseguiu agradar aos homens. Quem sou eu? Melhor que Jesus? Para dizer, não, eu vou conseguir. Eu vou agora trazer uma mensagem boa que todo mundo gosta de ouvir, porque é isso que o povo gosta. Eu já fui em alguns lugares pregar que o pastor chegou e falou, irmão, aqui o povo é desse jeito. Se você pregar assim, aqui o povo não vai com tua cara aqui, eles não vão gostar não. Aqui tem que trazer uma palavra meio tranquila aqui. Cuida o que você fala. Não, se for possível, não doutrinar, não pregar muito forte, melhor ainda, porque o povo aqui é meio revoltado. Quem sou eu, irmãos? Eu sou um servo de Cristo ou eu sou uma pessoa que quero buscar o favor dos homens? Se eu quero buscar o favor dos homens, como disse o apóstolo Paulo, eu já não estou sendo servo de Cristo. Se eu não sou de Cristo, irmãos, o que eu estou fazendo na obra do Senhor? Aleluia! O que eu estou fazendo, irmãos, infiltrado na obra de Deus, que a obra do Senhor é para ser feita como Ele manda, não como os homens querem. O fardo está pesado porque estamos carregando fardos que não são nossos, que não são o fardo de Jesus. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Crente que carrega o fardo que Jesus mandou, ele não tropeça pelo caminho. Crente que carrega o fardo que Jesus até mesmo permitiu para ele carregar, ele vai chegar até o final. Qual é pai? Qual é pai que vai colocar um peso nos ombros do seu filho sabendo que vai machucar ele, que ele vai cair e vai se quebrar tudo?
Nenhum pai faria uma coisa dessa, não é verdade, irmãos? Nenhum pai faria isso, colocaria um peso no ombro do seu filho, sabendo que ele ia se machucar e não ia conseguir levar. Maior ainda é o cuidado de Deus para conosco, porque nós, sendo maus, sabemos fazer o bem para os nossos filhos. Muito mais Deus, irmãos, que Ele é Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos limites, Ele conhece até onde nós suportamos. Ele jamais nos dará uma carga que eu e você não possamos carregar. Olhe para você mesmo agora, não olhe para mim, não fique analisando a minha vida, dizendo será que é assim, será que não é, não, olhe para ti agora. Você está carregando o fardo que Jesus mandou, ou você está querendo desistir da caminhada porque está encontrando muito pesado o teu fardo? Aonde está o teu olhar nesta manhã? O Senhor pergunta para ti: onde estão os teus olhos postos para que você possa continuar nesta caminhada? Ah, pastor, eu já não estou suportando mais, porque eu entro na igreja e eu só vejo problema. Você está vendo problema porque teus olhos estão voltados a achar problemas. Se eu voltar os meus olhos aqui a começar a reparar e ver como estão os irmãos servindo ao Senhor, eu vou sair daqui desanimado. Não, pastor, está dizendo que nossa igreja aqui não. Não, em todo lugar, aonde você ir, se você buscar problema, você vai achar. Se você começar a procurar defeitos, você vai achar. Se você olhar em mim, você vai achar inúmeros defeitos. Não sou perfeito. Tenho fraquezas, tenho falhas, por isso que Jesus nos manda, e o escritor está também dizendo aqui, voltando nossos olhos, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluias! Corramos desta carreira que nos foi proposta, irmãos, olhando para quem? Para Jesus. Se eu olhar para Jesus, se eu entrar aqui na igreja e olhar para Jesus, dobrar os meus joelhos e já procurar sentir a glória de Deus, a presença de Deus, eu vou sentir a presença de Deus. Ah, mas a igreja não tem irmãos nenhum orando, estão todos conversando. Mas se eu estou orando, eu vou sentir a presença de Jesus. Aleluias! Eu só não vou sentir a presença de Deus em minha vida se eu ficar me importando com a vida alheia, me importando com os problemas dos outros. Mas se eu me importar comigo mesmo e com aquilo que Deus quer de mim, eu vou sentir a glória do Senhor. A minha visão é outra, o meu entendimento é outro, e a minha bênção também vai ser maior, porque eu vou sair da casa do Senhor cheio de bênção e de vitória para a minha vida. Glórias a Deus, diga amém, Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Vamos, considerai a quem? Aos irmãos que andam de qualquer maneira? Aos ministérios que se corrompem, que antes eram uma coisa e hoje já não são mais? Não. Considerai aquele qual? A Jesus. Hoje nós estamos aqui para falar de Jesus, fazer memória de Jesus. Considerai aquele que suportou as contradições dos homens contra si mesmo. Vemos? E ele não se preocupou com aquilo que pensavam dele. Olha, se você muitas das vezes se importa porque o mundo te chama de louco, ou alguns crentes mesmo que se dizem servir ao Senhor te chamam de alguma coisa ruim. A Jesus chamaram que ele era príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios por Beelzebu.
que ele era até mesmo tanta coisa falavam dele. Ele se importou com o que falavam dele? Ele desviou do caminho por aquilo que falavam dele? Não! Eles disseram para ele na cruz: olha, se você realmente é filho de Deus, desce dessa cruz. Salva-te a ti. Salva os que estão contigo. Salva-te a ti mesmo, se tu és realmente filho de Deus. Essa tentação começou no início do seu ministério e chegou até a cruz. O tentador, quando ele sai das águas do Rio Jordão, quando foi batizado por João, quando ele cumpriu com a justiça divina e o Espírito o leva ao deserto para ele ali jejuar e ser tentado pelo diabo, o diabo também chega e diz: olha, se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus fez o quê? Tranquilamente, pela palavra, resistiu toda a tentação, venceu toda a tentação, e ele poderia ali claramente dizer: mas é claro que eu sou filho de Deus, e agora mesmo eu transformo essas pedras em pães. Mas Jesus não veio para obedecer o diabo, Jesus veio para obedecer a voz do Pai, que mandou a ele cumprir com a sua palavra, com aquilo que já desde antes os profetas tinham profetizado que iria acontecer. Ele veio a cumprir a palavra. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. E até no final, lá quando ele foi entregue nas mãos dos malfeitores por Judas, e quando os discípulos, por não poderem orar e vigiar, um deles tira da sua espada e fere, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor repreende aquele discípulo e diz: coloca a sua espada na bainha, porque aquele que puxar de espada também será morto à espada. E ele diz: não crês tu que se eu quisesse agora mesmo, pediria ao Pai que me enviasse mais de 12 legiões de anjos, e ele me enviaria, mas aquilo que eu tenho que passar, eu vou passar. Aleluias! Não vou fugir desta luta, eu não vou correr desta peleja não. Já desde o início o tentador tentou querer fazer com que eu fizesse a minha vontade, mas eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. E até lá na cruz novamente, o mesmo tentador usando a boca daqueles que o transpassaram a lança, daqueles soldados que injuriavam e diziam: se tu és mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Ele calado, ele ali, irmãos, não abriu a sua boca e venceu, cumpriu com aquilo que o Pai mandou ele fazer. Porque nós muitas das vezes, irmãos, vamos ceder à tentação, à provocação, e querer nós nos desviar daquilo que Jesus já determinou para nós. Ah, mas eu vou mostrar para o fulano primeiro que não é bem assim como ele está falando, depois eu volto, depois eu faço a obra de Deus. Hoje está cheio de crente assim, irmãos. Eu cada vez me surpreendo mais, irmãos. É claro que a minha confiança não está no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Mas muitas das vezes nós queremos acreditar em certos servos de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos até mesmo pensar que são homens de Deus de verdade. Mas nos surpreendemos quando vemos certas atitudes. Nos surpreendemos quando vemos um nível de espiritualidade de certos homens, de certas mulheres que se dizem ser de Deus. Quando está tudo normal, quando está tudo do seu jeito, quando está tudo do jeito que eles querem, eles são servos e servas de Deus de fogo, eles falam em mistério, eles profetizam, eles pregam a verdade, mas quando apertar um pouquinho o sapato dele, quando doer um pouquinho, vemos alguém tocar na ferida dele, se revela quem realmente é. Aleluias!
Já não olha mais para a palavra, já esquece daquilo que ele mesmo tinha ensinado. Já esquece do propósito de Deus e acaba partindo para a carnalidade, partindo para a ignorância. Ah, mas isso aí eu não suporto. Eu sou um servo de Deus, mas esse tipo de coisa aí, essa aí já não é mais até mesmo para mim. Você está olhando para quê? Está olhando para a carne ou está olhando para Jesus? Se você está olhando para Jesus, olha o que Jesus suportou. Olha o que Jesus passou sendo filho de Deus. Se teu olhar está em Jesus Cristo, pouco te importa aquilo que está acontecendo, o que estão falando, o que estão dizendo, ou não estão falando, não estão dizendo de você. Não te importa. É o que Jesus disse para Pedro: o que te importa do teu irmão? Deixa ele, faz você a tua parte. Olhe você para Jesus. Hoje, irmãos, todo mundo, a maioria dos irmãos estão desanimando. Ah, pastor, mas o que adianta fazer tal coisa? Ministério já não é mais o mesmo. Ah, pastor, mas o que adianta nós guardar a doutrina aqui, sendo que lá na sede mundial já não é mais o mesmo? O que te importa a ti da sede mundial? Você aprendeu a verdade? Você crê que essa verdade vai te levar para o céu? Segue ela. Você crê que o evangelho que você recebeu pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesse livro sagrado, que é só ler, não precisa que o ministério mude alguma coisa para que você possa obedecer a palavra, não. Você pode obedecer a palavra. Você aprendeu uma palavra santa, uma doutrina santa que te leva para o céu. Continua nela. Continua nela. Mas ninguém me ajuda, pastor. Como é que eu vou conseguir? Não tenho ajuda de ninguém. E Jesus fica onde para você? Aonde está Jesus para você? Jesus disse para seus discípulos, antes dele subir para o Pai, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluias! Quem mais você quer que te ajude? Ajuda de quem mais eu preciso, se Jesus disse: eu estou com você. Se você faz a minha palavra, se você cumpre com o meu id, eu estarei com você todos os dias. Aleluia. Todos os dias Jesus está com você, te ajudando você carregar a tua cruz. Todos os dias Jesus está do teu lado, dizendo: filho, dizendo: filha, não temas, eu te ajudo. O teu pai não te ajuda, tua mãe não te ajuda, teus irmãos não te ajudam, teu marido não te ajuda, tua esposa não te ajuda. Eu te ajudo, diz o Senhor. Aleluia! Quantos creem que Jesus te ajuda aqui nesta manhã? Diga glória a Deus. Não tire teu olhar de Jesus, irmãos. Não tire teu olhar daquele que entregou a vida por você. Olha para Jesus. Às vezes você está entristecendo a Jesus porque você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para onde você não deverias olhar, e por isso está causando tristeza aos olhos do Senhor. Ele olhou para você, ele olhou para mim e venceu. Ele podia desistir, mas se ele desistisse, eu e você não seríamos salvos. Se ele desistisse, se ele falasse: ali, Pai, envia aqui mais de 12 legiões de anjos, me livra desta hora, eu não quero morrer. Como ele chegou a orar, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, que eu não beba esse cálice. Querendo dizer: Senhor, que eu não morra. Mas logo ele entende o propósito que ele veio. Por que ele veio? Ele diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Aleluias. Ai de mim, ai de você, se ele desistisse. Se ele não pagasse esse preço, se ele não morresse por nós, não tinha mais sacrifício. Não havia mais reconciliação, a não ser a última, que foi por meio do Cordeiro.
do sangue derramado na cruz do Calvário, sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Ele olhou para mim e para você e se entregou. Agora nós vamos ficar olhando para probleminhas? Ficar olhando para defeito dos irmãos? Ficar olhando para aqueles que se desviam e querer fazer o mesmo? Não, irmãos, vamos olhar para aquele que morreu por nós, vamos olhar para aquele que se entregou por nós, vamos olhar para aquele que realmente nos amou e foi até o final, e vamos permanecer firmes na sua palavra, firmes na sua doutrina. Não resistimos ainda até o sangue, combatendo contra o pecado. Isso quer dizer, irmãos, nós ainda não fizemos nada. Você diz que a tua luta é grande, mas ainda você não chegou como chegaram os apóstolos do Senhor, de ter que encarar ali o martírio, de ser morto por causa de Cristo Jesus. Isso era difícil, mas eles, com muito orgulho, eles se entregavam para ser morto por causa de Cristo. Vemos? A Bíblia diz que eles sentiam prazer nas perseguições, porque eles diziam: estamos sendo participante das aflições de Cristo Jesus. Nós sentimos prazer no sofrimento? Não, né? Quando nos injuriam, quando nos falam mal de nós, quando nos caluniam, nós não deveríamos sentir orgulho. Deveríamos dizer: olha, não sou melhor do que Jesus, e Jesus passou mais do que isso, então eu fico feliz de que eu estou sendo injuriado, perseguido, caluniado, porque também fizeram isso com o Mestre. Também fizeram isso. Ele venceu, eu também vou vencer. Porque eu não estou olhando para aqueles que estão me afrontando, estou olhando para aquele que venceu. Eu estou olhando para aquele que me dá força. Eu estou olhando para aquele que vai me coroar no último dia. Se eu não recuar, se eu não até mesmo desanimar aqui, mas se eu chegar até o final. Amém? Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Corramos com paciência esta carreira que nos foi proposta. Este corramos com paciência, o que quer dizer, irmãos? É ser perseverantes. Você vai chegar até no final. Você não vai ganhar essa carreira se você parar no meio. Se você abandonar, desistir, você vai perder. Você vai ganhar esta carreira, não quer dizer que você tem que chegar rápido lá. Você precisa é chegar. Eu quero é chegar, não sei como, não sei quando, mas eu sei que eu quero chegar no último dia. Eu quero chegar até a minha coroa e tomar posse dela. Então, eu vou ter paciência. Eu vou encarar esta carreira, irmãos, que eu sei que não é muito fácil, mas eu vou perseverar. Eu não vou parar. Tem uns que podem até sair correndo bem rápido e vão lá na frente, mas daqui a pouco eles tropeçam e caem, e eu bem tranquilo como eu vou, eu posso passar deles. O importante é chegar lá. Como eu vou chegar, não sei. Quando eu vou chegar, não sei. Eu vou chegar lá com força, sem força, não sei. Mas eu vou chegar lá. Quantos vão chegar lá? Diga glória a Deus. Chegar aonde, pastor? No último dia. Encontrar com o nosso mestre. Ver a face dele como ele é, tomar posse da nossa vitória, ver que valeu a pena as lágrimas derramadas, ver que valeu a pena o sofrimento que sofrimos aqui, as injúrias que sofrimos aqui, as perseguições que sofrimos aqui. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele estará ali conosco e nós com ele para todos sempre. Quem quer estar lá, diga amém, Jesus. Glorifique ao Senhor com suas palmas e receba esta palavra. Que Deus vos abençoe. Se coloque em pé em nome de Jesus.